Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o Língua Solta Podcast. Eu sou André Brito e antes de apresentar o nosso convidado de hoje, por favor, né, o diretor tá mandando, ele não pede, ele manda. Tem o joinha aí, pô, é isso, diretor? Dá o joinha ou clicar no joinha, como é? Clique no joinha, clicar que é um anglicismo, né? Vem da língua inglesa do click in English, alright, baby. Clique no joinha, ative o sininho, aquela menina lá do Peter Pan, e também se inscreva no nosso canal aí, entre no canal, olha que papo estranho, entrar no canal, beleza? Então aqui é o Língua Solta, ajude a gente. Hoje a gente não teve, né, o patrocínio do Salgadinho Torcida, mas teve o Salgadinho Japonês, e também o melhor amendoim do mundo, que é o amendoim sergipano, patrimônio, né? Patrimônio histórico nosso aqui, imaterial sergipano. Além disso, a gente tem uma bala de banana que chamam de nego bom. Eu não vou chamar de nego bom, né, cara? Pô, nego bom, eu quero... você gosta de nego bom, é que papo, né? E também quebra-queixo daqueles antigos que a galera vendia na rua, partindo assim com a faca, que quebrava o queixo, o dente e quebrava a língua. Beleza? Podcast Língua Solta, já tenho água, já tenho café. E tenho também aqui este livro maravilhoso sobre a cidade de Santa Luzia do Itanhi, com Y, como deve ser, escrito por este cara aqui, por esta sumidade, Acrísio Gonçalves de Oliveira, ele, professor de matemática e historiador. Como é que pode isso, Arnaldo? Pode. Acrísio, meu brother, seja bem-vindo. Você é filho de Santa Luzia, é isso mesmo? Isso, nasci no povoado Retiro, que é um pequeno povoado, e na época de Casas de Taipa, de Santa Luzia do Itaí, nasci nas terras, filho de parteira. É bom que deixe... Tive sorte de Ela nascer... fez o próprio parto, não foi mesmo? das mãos de parteira, porque não fui ao hospital, porque o hospital próximo é Estância. Aí eu seria um estanciano, sem querer. Ainda nasceu em Santa Luzia, em terra filho de luziense. parteira. E me diga uma coisa, aqui a gente está com um livro de Santa Luzia do Itaí. Cara, o livro, geralmente o pessoal compra livro e olha assim, o livro é grosso, né, cara? Muita história de Santa Luzia aqui. Quantos anos de história? Isso aí foi mais de escritos aqui nesse livro. 13 anos de história, né? 13 anos de pesquisa. De pesquisa. Mas quantos anos em Santa Luzia? Você fala o quê? Bom, a pesquisa, o livro, para consumar o livro, a pesquisa em todo, foram 13 anos. 13 anos de produção do livro. Agora, quantos de pesquisa. anos de história contada aqui? Não, isso aí vai desde 1575 aos anos 60, 1960, 1980, ainda lampeja nos anos 1960, 1980. Quase 450 anos. Isso é. 400. E agora me diga uma coisa, é verdade, aí vamos lá, que a primeira missa foi rezada em Santa Luzia do Itaí, né? Isso a gente conversou aqui com o prefeito, a gente conversou com o padre, a gente conversou com a primeira-dama também, e nós conversamos sobre o evento que vai acontecer no dia 28 de fevereiro, Top das Galáxias, gastronomia, história, cultura, religião, um mix maravilhoso, e ainda tem um show de uma sanfona abençoada no final, é isso. Então, 450 anos da primeira missa, isso é referendado, já aprovado, tudo mais, né? Isso, exatamente. Eu tive que ler, porque para você poder construir uma obra dessa, primeiro você tem que estar nos ombros dos gigantes, né? Que são os primeiros historiadores de Sergipe, a começar por Félix Belo Freire. Mas no decorrer da pesquisa, a gente vai observando algumas falhas no sentido que a história deixou escapar. Por exemplo, dizer que a primeira missa, André, foi rezada em Santa Luzia é dizer que Santa Luzia surgiu em 1575. É uma discussão que se insurge aí, né? Porque quando o padre Gaspar Lourenço, junto aos índios, criou a igreja de Pindoba, ele ao lado da igreja de... a igreja de Pindoba feita do material de Pindoba. Isso, né? Que é a gente chama olicuria. A dicuria é uma árvore bem de porte bem abaixo que o coqueiro, e que com as palhas você faz as tranças, né? E até cobertura das casas, né? Então, assim que ele rezou a missa em 1575, assistida por indígenas, ele pediu que os indígenas erguessem uma igreja, a igreja de Pindoba, como já dissemos. E depois que ele ergueu a igreja, mandou fazer casas. Então, ele estava a aldeia de São Tomé, ergueu a igreja de Pindoba, junto dela casas, e em seguida uma cruz de 80 palmos. Bom, estava posta a primeira civilização, entre aspas, de Sergipe, né? Aqui você não pode considerar a vivência, né, indígena ali, aqueles povos que sofreram as ações, né, dura,
né, trágica de um povo invasor, mas vamos dizer que a civilização, entre aspas, né, surgiu, civilização exatamente, pós 1575, com a vinda da comitiva, mandada por Gaspar de Brito, que governava o norte do Brasil. Diz, olha, vocês vão lá, tem essa parte do norte do Brasil, um vago entre o Pernambuco e a Bahia, a Sergipe. Então, esse vácuo a gente precisa preencher, tomar conta dessas terras. Então, essas pessoas vieram catequizar, criaram a escola que seria a primeira escola de Sergipe, que foi a escola de São Sebastião, tal como aconteceu em São Paulo. Então, é por isso que eu defendo, na tese do meu livro, eu defendo que Santa Luzia, o padre Gaspar Lourenço, ao erguer a igreja de Pindoba e mandar fazer casas ao redor, era assim que se fazia a povoação em todo o território da colônia brasileira, da colônia portuguesa. É visível em todos os municípios onde você chega, né? A igreja é o centro. A igreja, a praça e as ruas ao redor, né? As ruas, André, né? as ruas, elas nascem a partir da matriz. Isso era um plano feito pelos portugueses. Tinha que estar no lugar. Ora, Santa Luzia é no lugar alto, no morro. Então, a coroa portuguesa decidiu, a cidade, a povoação, seja o que for, ela vai ser criada no morro, no lugar seguro, visível, que possa olhar, né, à frente, que possa ter uma boa visibilidade e seguro. Um terreno fixo e que as casas possam ser ao lado dessa igreja. Então, se você olhar para Santa Luzia, a matriz é no morro, num terreno seguro, né, em que você tem uma região abaulada lá dos lados, mas é um morro, garantindo a segurança dos moradores. E qual é assim que nasce Santa Luzia. Do nome de Santa Luzia, Itanhi, né? Isso. Itanhi primeiro eu preciso falar, né? De Santa Luzia. Santa Luzia, ele surge exatamente há duas versões, há duas lendas, que no livro eu conto. A primeira é que os caçadores, né, eles encontraram na beirada, na fonte denominada Santa Luzia, uma imagem da santa. Ali, história parecida lá com Nossa Senhora de Aparecida. Isso, exatamente. Então eles encontraram próximo, ou na fonte, a imagem de Santa Luzia. Pegaram a imagem e trouxeram para onde é a igreja matriz, hoje santuário. Mas no dia seguinte... Essa imagem se encontra ainda lá na igreja ou não? A imagem foi nos anos 90, em 93, o Santa Luzia sofreu um golpe duro quando foi roubada as imagens do século XVIII e do século XIX. Inclusive, a imagem não foram até hoje. Algum antiquário, alguém numa noite... pensado, né? Sabia que Santa Luzia era a primeira povoação, a primeira cidade de Sergipe, então foram lá retirar essas imagens. Foram 12 imagens. Entre elas, está contado no livro, entre elas a imagem de Santa Luzia. Então, portanto, a que foi feita, a que está lá, é uma cópia. Então, Santa Luzia foi achado nessa fonte, os caçadores pegavam e colocavam onde hoje está a igreja. Mas a santa, no dia seguinte, olha os caras olhando lá os pezinhos da santa. A santa voltava para a fonte. A santa dizia, eu quero que ficar aqui. No fundo de uma casa de espetáculo, aliás, de uma área de espetáculo, que o prefeito Adalto criou, na gestão, eu não lembro bem o ano, tem a fonte de Santa Luzia. Ela está lá. Precisa ser cuidada. Mas ela está lá. A fonte existe. A fonte, digamos, que varre as eras, né? Os rios são formados há mais de 3 milhões, 9 milhões de anos. Talvez a fonte seja uma dessas épocas, já daquelas épocas indígenas e da pré-história sergipana. Portanto, essa imagem estava lá. A segunda versão é que um marinheiro que estava no navio, na época de tempestade no mar, fez uma promessa dizendo que se o navio dele chegasse num porto qualquer, próximo, seguro, ele deixaria uma imagem da santa do dia daquela época, daquele ano. E a santa, ele fez essa promessa, André, e na verdade chegou seguro a um porto de Santa Luzia, que era bem junto à cidade, conta a lenda. Aí esse marinheiro, esse capitão, chegou no dia 13 de dezembro. E o 13 de dezembro, os portugueses comemoram o dia de Santa Luzia, a época em que ela foi assassinada. Eu acredito que essa história tenha mais fundamento. Pronto, aí os caçadores... Então ele deixou lá a imagem. Mas ele deixou a imagem e os caçadores, à procura de
de escravos. Agora, esse cara deveria ter todo tipo de imagem no barco dele, porque para acertar no dia, né? É lenda. Então, esse marinheiro deixou lá. Tempos passados, os caçadores, buscando escravos, encontraram a imagem. Pegaram a imagem e levaram no antigo engenho de Santa Luzia, o engenho Castelo, que depois se transformou em usina, e o casarão ainda está lá, um casarão fantástico. Mas a santa voltava para onde os caçadores a encontrou. Na verdade, as histórias se concatenam. Isso, e eu estou dizendo isso aí, se concatenam, exatamente. Elas convergem. E aí, André, resultado, ele pegava e a santa voltava para onde está a igreja. Então, dizendo que queria, exatamente, dizendo que queria que a igreja fosse feita ali. E assim se fez, a igreja de Santa Luzia. Então o nome, certamente os portugueses batizaram Santa Luzia, porque ela nasce como São Tomé, né? Certamente o santo da época, daquele período gaspariano, e aí a denomina de Vila Real de Santa Luzia. Cris, me diga uma coisa. A geografia de Santa Luzia, rio e mar, a gente encontra rio e mar lá, ou só rio? Encontra o rio Piauí, que desemboca no mar. É o rio mais largo, é o rio mais largo da região, né? Que aportava exatamente esses barcos, esses navios. Você falou que os navios Isso, exatamente. Ele tem o navio chegou desse capitão. Então lá tem entrada. Isso, e que é saída, porque Santa Luzia, André, ela vive onde o rio Piauí desemboca. Isso, né? O Crasto. O Crasto, que você falou. O Crasto, sim, onde vai ter a orla maravilhosa. A orla, exatamente, pensada, a orla sonhada por todos os prefeitos, inclusive por Adalto. Então, resultado, se você perguntou sobre a questão geográfica. Pronto, né? Então, aí vem Inajaroba, que foi nos anos 40, foi. Nos anos 40. E Santa Luzia já se chamou Inajaroba. O que significa Inajaroba? Inajaroba segundo Armindo Guaraná, que é outro historiador importante de Sergipe, que ele estudou o tupi, né, brasileiro, e ele diz que o Inajaroba, né, é indígena e significa Piauí. Então, o termo Inajaroba, mas passou 4 anos apenas. O povo não gostou disso não, sabe? Porque queria... Porque parecia com Indiaroba. Né? Isso, exatamente. Pronto. Bem legal. Teve um problema sério com essa questão de Inajaroba, porque muitas pessoas que nasciam em Santa Luzia, eu abordo isso na obra, a pessoa que estava ali no cartório não conhecia Inajaroba. Inajaroba, os caras depois, meninos e meninas que nasciam após Santa Luzia, voltar o nome Santa Luzia, e depois vem colado Itaí, eu vou explicar. Então, ocorria essa confusão. Peraí, Inajaroba ou Indiaroba? Então, muita gente está lá, nas identidades de pessoas dos anos 40, está lá Indiaroba, mas ele nasceu em Santa Luzia, porque a pessoa do cartório não conhecia a história, né, dos anos 40, que Santa Luzia se chamou Inajaroba. Então, ela volta em 48. O que significa Itaí? Bom, Itaí, ela significa Rio Real, que é o rio que margeia, que faz o limite entre Indiaroba, hoje Indiaroba, que era as terras de Santa Luzia, né, e a terras da Bahia. Então, Itaí foi uma decisão de Renato Cantidiano, que na época assumiu o mandato na Assembleia Legislativa, e com essa mudança do nome para Inajaroba, eles também não gostaram, levaram a demanda do povo, dizendo, olha, nós não estamos concordando com esse Inajaroba, não. Ele disse, então eu vou levar para o governador, que na época era José Hollenberg Leite, nos anos 40, isso em 48, um projeto para ser aprovado, e junto do nome Santa Luzia, e ele justifica, tá aí, eu consegui essa cópia desse projeto dele na Assembleia Legislativa, através do arquivo, isso foi importante para eu consumar esse achado, essa referência histórica, e ele diz, olha, vamos colocar Santa Luzia, ficou um nome grande, porque as pessoas dificilmente chamam Santa Luzia do Itaí, é Santa Luzia, por conta do reducionismo, né? Então, ele colou no nome Santa Luzia, vamos colocar Itaí, que seria Santa Luzia do Rio Real, porque ela se chamou assim. Era um cara sensível à história, certamente deveria conhecer. Deveria ter lido a obra de Félix Belo Freire. Santa Luzia se chamou Vila Santa Luzia do Rio Real. Então ele colocou Santa Luzia do Itaí, remetendo
é uma coisa muito curiosa, por isso que eu chamo a atenção de que Santa Luzia deve voltar ao Y, porque o próprio Cantidiano... Hoje em dia é com I, né? Mas, na verdade, quando eu estava investigando... Oficialmente, no caso. Não há nenhuma lei. Eu conversei, na época, com o presidente, que quando viu a obra, disse, rapaz, eu sinto muito em ter derrubado o Y de Santa Luzia. Eu havia escrito um artigo antes de lançar o livro, eu fiz uma investigação da língua tupinambá, e mostrando, por vários exemplos que está aí, que tem nomes tupinambás com I, ao mesmo tempo com Y. Né? Então, na verdade, essa retomada do nome Santa Luzia é uma homenagem aos indígenas que também ajudaram a erguer Santa Luzia, né, com seus costumes, com suas palavras. Ainda existem manifestações culturais indígenas na região? Infelizmente não. Em Diaroba, depois dessa invasão da colônia portuguesa, da coroa portuguesa, eles debandaram, eles foram, assim, para as prenhas, porque os tupinambás habitavam para Diaroba. Eram povos guerreiros, né? Eles, toda Sergipe terras viajadas, vividas pelos tupinambás. Me diga uma coisa, cara, agora eu quero falar aqui dessa capa bonita, né, e da contracapa também aqui, de onde partiu aqui a ideia? Bem legal, obrigado pela oportunidade. Não, essa aí, na verdade, eu resolvi fazer um concurso. Eu queria levar comigo para a história. Inclusive está aqui a capa. Como esse é o primeiro livro da história de Santa Luzia do Itaí, certo? Então você está fazendo história, né? Isso, mais ou menos. Então, produzindo história. Isso, exatamente. Então, encantando, reclamando, através do meu livro, a história de um povo que ajudou o Brasil a enriquecer. Santa Luzia, na produção de farinha, na produção de açúcar. É isso que eu ia lhe perguntar. A capa traz alguns aspectos econômicos de vivência. Isso, exatamente. Então esse menino... Aqui o que é a feira, Isso aqui... A representação da feira. Aqui as moendas, né? O engenho, etc. Chaminés. Chaminés, dos antigos engenhos de Santa Luzia. Que tem Então era uma região açucareira também? Sim. Primeiro começou com a mandioca, exportando para o exterior, e depois exportou o açúcar, né? E tem gente que pensa que só tem cana, então no Vale do Cotinguiba não é. Não. Existia concomitantemente no Vale do Cotinguiba e em Santa Luzia. Como havia também... Hoje não se mantém mais a produção açucareira? Poderia, né? Poderia. Porque é assim, sabe, André? Eu questiono muito bem. Eu questiono... Sim, eu vou falar da capa, né? Sim, da capa. Vamos guardar um pouquinho isso aí. A capa, então eu fiz o concurso, resolvi. Eu queria levar para a história comigo, sendo o primeiro livro, eu queria levar alunos ou não. E eu descobri que tinha alunos talentosos, fazendo desenho, pinturas a lápis, etc. Eu digo, rapaz, sabe de uma? Eu vou fazer um concurso em que eu possa premiar meninos pobres, meninos da periferia, meninos de povoados, para comigo compor a história de Santa Luzia. Então, lancei o concurso, a Secretaria de Educação abraçou a ideia, fazendo escrever na própria Secretaria de Educação a esses meninos, né? Porque eles vinham da escola da rede estadual, em que eu ensino lá, e da rede municipal. Foi captado pelos diretores e levados para a Secretaria dos Desenhos. Montei uma equipe de jornalistas, junto do Distância e professores de Santa Luzia. Então eles fizeram a votação. E aí foram quantos? Foram 29 participantes. Participantes e quantos premiados? 4? Foram 4 premiados. Só que os dois primeiros... Não, sendo que os dois primeiros iam para capa e contracapa, respectivamente. Os dois outros foram a pedido da secretaria para encantar essa meninada, que foram... Lá. Aqui à frente foi um, né? Foi um. Essa toda ele consumou esse retrato. E aí ganhou o carinho dos... É artista. Do elenco. Vou fazer uma comparação aqui. Me remeteu às obras de Gênero Augusto. Tido como talvez o maior pintor sergipano, dos grandes expoentes da pintura no Brasil. Me remeteu assim, não que vá ser igual dos traços, mas me remeteu. Eu conheço uma obra de Gênero, a Feira de Lagarto, por exemplo, que ele próprio se coloca lá. E alguns traços aqui me remetem muito a Gênero. Esse menino é um artista aqui, né? Então ele ganhou o coração.
daqueles que estavam na mesa fazendo a eleição. A vivacidade. Colado a isso, André, para ainda... E aqui foi a lápis? Foi a lápis aí. Porque, na verdade, eu falei com o especialista, o menino, que foi ex-aluno meu, que é do Crasto. Estão pintando hoje, estão desenhando. Me parece que eles continuam, né? Uns já está fazendo, que bom, universidade, mas parece que não deixaram o lápis, não deixaram a arte, porque a arte colou na vida deles, não tem como abandonar. Então, esses meninos caiu na graciosidade daqueles que estavam examinando, e eles foram premiados, ganharam R$300, além disso, e o da contracapa 200. Não foi nada extraordinário, mas pelo menos os meninos estão aqui na história. E dentro disso, André, está a história deles. Eu também tive o cuidado, sendo professor, eu digo, olha, eu vou também contar um pouquinho da biografia desses meninos. Aqui, né, Quem é esse menino? Quem é esses pintores? Quem são? De onde eles nasceram? Um é do Crasto e outro do Bode. O Bode é um povoado. Um povoado de Santa Luzia, histórico, antigo, desde o século XIX. São quantos povoados em Santa Luzia? São mais de 50. Embora alguns embora alguns povoados, sabe, André, em alguns povoados eles não são mais tal qual, porque eles são remetidos, você pode olhar ele como fazenda, mas guarda os nomes, as nomenclaturas antigas, que eram exatamente antigos engenhos, entendeu? Porque no Brasil, os nomes de povoados e cidades e localidades, ele guarda também aquilo dos antigos engenhos, principalmente no Nordeste brasileiro, com a questão da cana-de-açúcar. Eu abri aqui logo no início, tem São Luís, São Tomé e Santa Luzia do Itaim. Foram todos os nomes da mesma... Isso é, porque, diante dessa tese, porque eu guardo que Santa Luzia vem de São Tomé, por conta daquela aldeia em que se ergueu a igreja de Pindoba e nela ao redor casas. O que era o Pirilampo? O Pirilampo foi um jornal, o único jornal, aliás, é uma coisa... Santa Luzia, então, teve uma jornal. coisa, isso, uma coisa, o único jornal da história, e com um detalhe, que eu desconheço outra usina no Brasil que tenha produzido uma construção literária usando exatamente o jornal para educar aqueles que estavam trabalhando e dar nota da educação, da vivência do povo daquele momento. O jornal Pirilampo, ele nasceu em 1919 e foi até 22. E era trocado por o diretor, um professor, que era um professor de uma escola, era Davi da Costa. Era o dono na época, era Cantidiano Vieira, que era. Aí são pessoas que estavam atreladas ao engenho, à usina. Que bacana aqui, cara, uma propaganda feita em verso. Isso, aí eu capturei isso. Então eu investiguei, André, como pouco, todo o jornal, em toda a sua estrutura, as propagandas que tinha na época. Eu tive o cuidado de ver... Quando foi que você catou isso? Eu viajei muito de distância para cá, de Santa Luzia para cá, porque às vezes eu saía às 8 da... Você encontrou aqui sim, porque nos arquivos, né? Do Judiciário, no Arquivo Público do Estado de Sergipe. Foram quantos anos para fazer? Foram 13 anos. 13 anos, Na verdade, nesses 13 anos eu publiquei um outro sobre estância, que eu estou relançando agora, pretendo relançar no aniversário da cidade, né? É o Estância Secular. Então, eu investiguei na Biblioteca Pública, né? Epifânio Doria, lá, ali perto do Batistão. Sim. Eu saí de manhã, 8 da manhã, rapaz, e voltava às 6 da noite, investigando cuidadosamente a história do meu povo. Então, eu estou reclamando, no meu livro, a história de um povo que precisa ter o lugar de direito, o lugar capital, né, na importância da história de Sergipe, porque nasceu a civilização, e eu coloco sempre entre aspas, e nasceu ali, toda a economia de Sergipe começa, né, eu digo a riqueza de Sergipe, e não só de Sergipe, mas do Brasil, vem pelas mãos dos luzienses, né? Inclusive escravocratas, né? E escravos, evidentemente. Eu vou começar, eu sou um homem de fé, eu vou começar a colocar na minha oração o seguinte, que todo município sergipano tenha a graça de ter uma Cris Gonçalves. Muito obrigado. Eu estou falando sério. Muito obrigado. E isso aqui não tem preço, cara. Isso aqui não tem preço, né? Eu acho que também não. O garimpo que você fez... É muito bom. Quando o pai meu viu, meu pai, vou citar meu pai, porque ele tem 93, ele disse, você sabe que na gráfica, os caras mandam o livro, olha, para o autor, que é o livro que seria uma boneca, que eles chamam assim, uma brochura, para você tirar todos os erros. Então, eu mostrei meu pai. Meu pai é um semi-analfabeto, mas um contador de história como poucos do Brasil. Talvez essa minha ascensão, sabe, para a história... Sendo matemático. Posso me dar uma ideia? Sim.
sem querer interromper, já interrompendo, como dizia Jô Soares, faça um livro de histórias do seu pai, cara. Já me pediram até isso, você é o segundo. Então, grave logo. Ou talvez o terceiro. Grave logo. Né? E eu sinto que ele está partindo. Então ele diz, Acrísio, olha o tamanho da peça. Eu gostei. Ele usou, porque ele é um homem roceiro que trabalhou nas matas. E eu lembro do corte do machado, do som do... Você já viu Tom Zé? Tom Zé, ele tem uma música que Sandeiro, me parece que é Sandeiro. Ele fala um som do machado. Tom Zé é mágico. Então, meu Deus, Tom Zé, ele produziu... Pá! Quando você vai na mata... Eu ia ver meu pai, olha, meu pai tá ali. Porque o machado no pau, ele produz um som na mata. E Tom Zé produz... Ele ecoa. Passando por dentro. Então Tom Zé diz o seguinte, meu pai disse assim, parafraseando, ele diz assim, olha o tamanho da peça, olha a grossura da peça. Ele parafraseando a árvore, a peça cortada, como uma grossura. E eu gostei disso. É uma coisa filosofal. Olha a grossura da peça. Eu gostei disso. Pessoal, aqui uma propaganda que foi feita no jornal Pirilampo em forma de versos, né? Isso. Você sabe o que isso me diz, primeira dama? A gente está aqui, né? Com a presença da primeira dama. Muito entusiasmada com a história de Santa Luzia. Eu fico feliz com isso. Olhe o nível que a gente tinha da mentalidade das pessoas, né? Um jornal publica uma propaganda com formato de poesia aqui, quadras, ó. Inclusive, é um soneto, 2 quartetos e 2 terceiros. Você entendido, parabéns. Olha o programa. Atenção, leitores. O Armazém Castelo é do Totônio Vieira, que atende a seu freguês com a máxima presteza. É em todo município a casa mais barateira, contente a de ficar quem lá for, com certeza. Lá acharão do melhor tudo o que desejarem. Excelente é o charque, a manteiga super fina. Se por simples prazer, bom perfume almejarem, a terão a valer com a boa brilhantina. Pães, café moído, afamado em perfeição. Farinha, açúcar e sal e boa goiabada. Pena, papel, tinta e mais anil e sabão. Qualquer fazenda e chapéus, lenço, tomatada. Especial tudo há. E massa de pimentão. Também sapatos de artista de nomeada. Salva. Que nesse aí... Você não sabe o quanto isso me deixa feliz. Que legal, porque nesse aí até o pesquisador ele pode dizer, olha os elementos dos anos 20 que existia, sim, né? A brilhantina, a fazenda, sim, que era os tecidos, né? Isso é um tratado sociológico. Que era o tecido, porque você sabe... Você é um cara que ama a história, você sabe que não existia camisa pronta no Brasil. Não, né? Era o tecido, era o alfaiate. Era a camisa de alfaiataria. Então a fazenda era o tecido liso, que ali a alfaiataria fazia, né, ao modo do cliente, a roupa, a calça. Eram vistas... nessa lista também constava outro lugar de plantio, de plantio de cana, que passou a despertar interesse dos trabalhadores, o Alto do Ouro. História é essa, tinha ouro lá, né? Nesse lugar dizem que eram vistas cascas de ouro quando se limpavam as canas. Abrem aspas. Ali, quando era tempo de verão, as maracateias, cascas de ouro, se levantavam. Informa Roberto Caldino, 62 anos, ex-trabalhador do Sérgio, explica. As maracateias, não só os idosos contavam, como já peguei. Quando limpava a cana aqui, aí nós achava, vez em quando de enxada, aquelas capas como que fossem uns papel, tudo brilhante. Aí o povo dizia que era porque tem ouro no lugar. Rapaz, isso aí foi na usina Cedro, que os trabalhadores, evidentemente, se deparavam com isso. E aí criou muita discussão, porque ouro, eu tô rico, as pessoas levando para casa. Aí o dono, peraí, vou contratar os especialistas da universidade, e aí eu tô citando, porque esse povo tá ficando maluco. Tá dizendo que aqui... o quê, na verdade, essas cascas dessas maracateias? Na verdade, era uma característica do solo. Ah, entendi. Que os caras depois provaram que era uma característica do solo dali, uma propriedade do solo. E aí, mas os trabalhadores não acreditaram, não. E a história, que não então sei. Era engodo do... Isso, exatamente. E aí é outra história, eu não sei como é que eles resolveram essa equação. Eu não sei se vocês sabem, mas o Itabaianense criou o marketing no Brasil, né? Exatamente. Do ouro, né? Você vai dizer. Isso. O carteiro de ouro. Isso, exatamente. Eles precisavam aquecer
É assim, né? A que essa história economia nasce. local, né? Ia trazer gente para a feira. Isso. Aí inventaram que tinha um carneiro de ouro na Serra Itabaiana. O povo começou a ir para lá atrás desse carneiro de ouro. Nisso comprava, né? Na região ali. Então o comércio se tornou forte muito por causa disso. Você vê, é uma história, né? E aqui foi o contrário. Aqui eles querem esconder isso da gente. Isso aqui é ouro mesmo. Né? E a história se morreu porque a gente não teve... porque eles eram os donos da terra, né? Então, portanto, os moradores nada... E trabalhadores que tinham casas ali, as usinas sempre tinham casas, nada puderam fazer. Era uma região escravocrata também, né? Foi, né? Há tempos, nesse período da produção, essa que surgiu. Exatamente. Mas sempre foi uma região. Santa Luzia chegou a ter 25% da sua população escrava, né? Então, era difícil você não encontrar na pequena vila, um escravo. Tem alguma localidade quilombola lá ainda? Tem, são 7 localidades. Já todas fundamentadas. Isso, exatamente. Porque não tinha que ser diferente, porque esse povo ajudou a construir a riqueza, né? Mesmo na base do chicote, mesmo nas condições desumanas, mas eles geraram a riqueza de Santa Luzia. Do povo luziense com Jorge Amado, foi? Que onda é essa? Rapaz, você tá muito esperto. Rapaz, é uma coisa que me deixa orgulhoso, é que eu descobri nessa pesquisa. Posso falar com o país aqui, Juninho? Rapaz, eu encontrei essa pérola, rapaz. Jorge Amado, você sabe que morou em Estância, né? Sim. Então, Jorge Amado. Fez Tieta, inclusive. Sim, que tá de volta aí e tal. Até tirando proveito algumas regiões. Então, na verdade, o Jorge Amado teve um cara que escreveu um romance sobre Santa Luzia, inclusive um romance raro. Existem exemplares ainda? Tem, rapaz, eu encontrei o meu pela internet. Mas quando você olha lá no sebo aí de algum lugar desse país, eu digo, pega logo então que eu quero, pelo amor de Deus, um livro que é meu livro de cabeceira. O Homer, né? O Homer Montalegre. O Homer Montalegre era um cara de Cristinápolis, né? Uma cidade vizinha de Santa Luzia, que escreveu um romance, só que um detalhe, que não tem, eu acho que uma característica que não tem nem Jorge Amado, o fez. Quando o Jorge Amado escreve algum... Então, Homer Montalegre foi quem escreveu o romance. Isso. Qual é o nome do romance? Vila de Santa Luzia. Ele escreveu no final... Que Jorge Amado... Pronto, porque esse romance, o Homer Montalegre, ele escreveu no Rio de Janeiro. Homer Montalegre era um sergipano que ficou famoso. Ele era de Santa Luzia? Não, ele era de Cristinápolis, mas morou em Santa Luzia. Cristinápolis faz parte ali, né? Uma região próxima de Santa Luzia. Uma cidade que é uma cidade, né, próxima. Mas era um povoado. E aí ele escreveu um livro, achou um cara muito curioso, ainda jovem, achou de botar na cabeça que Santa Luzia valia um romance. E aí escreveu. Qual é o detalhe? Ele escreveu com o nome de pessoas vivas. Você já viu um romance assim? Eu nunca vi. O cara pegar João, Maria, e colocou Pedro, nomes, Procópio. Não usou pseudônimo, não. Usou os nomes reais. Eu entrevistei uma senhora muito antiga, que hoje tem mais de 100. Tem alguma história assim comprometedora? Claro. Foi o maior escândalo a partir do Rio de Janeiro. Jorge Amado, em Estância, foi lá, e aí foi que eu peguei, meu Deus, Jorge Amado teve na minha cidade. Jorge Amado teve na Vila de Santa Luzia. Repara o início aqui, que eu coloco aqui, olha. Fofoca. Fofoca das tretas, das pretas, que olha só, aqui no início, olha a frase que eu começo com o livro, veja aqui. Santa Luzia, aqui adiante, tem um pulo de automóvel. Quem diz isso? Jorge Amado. Em que ano? 1939, ele esteve lá. Ele esteve lá, ele olhou as ruas de Santa Luzia, ele viu a igreja de grossas paredes, e ele fala mal de Santa Luzia, mas está falando de Santa Luzia, não quero nem saber. Ele falou de Santa Luzia. Porque ele foi verificar o que é que Homer Montalegre falava nesse romance que deu a maior... Aí ele ficou curioso. Foi, porque o romancista, as pessoas de poder de Santa Luzia, inclusive dono de engenhos, queria cortar a cabeça deles. Olha lá, você não aparece nem na vila. Porque nós vamos fazer você engolir este livro. Ah, meu filho, eu teve que contar isso no livro. Oxê, em 39, você falar mal do comportamento até sexual de pessoas, foi grave, foi imperdoável. E aí Jorge Amado, como era amigo de Homer Montalegre... Ele conhecia o Homer. Sim, eles já conheciam, porque Jorge Amado, inclusive o livro, ele foi até indicado à Academia Brasileira de Letras,
O Monte Alegre chegou a ser indicado... Que ano foi? 1939. 39, né? E ele publicou no Rio de Janeiro. Rapaz, o Monte Alegre se juntava com Oswald de Andrade e Jorge Amado, Graciliano Ramos. O cara se juntava com essa turma. Era um cara que virou economista, também nunca mais escreveu romance. Depois dessa, meu filho, depois dessa, que o povo queria degolar, Jorge Amado alertou: é melhor o homem não vir aqui na vila, viu? Que bacana. Me fala aí rapidinho sobre as duas cruzes, né? Santa Cruz dos Cambitos e a Cruz da Dor. Isso no meu livro, como Santa Luzia é mágica, eu preferi levar para o leitor um pouco da história, e muito da história de Santa Luzia, né, a partir da sua criação, mas também me preocupei com a religiosidade desse povo. Você precisa ver no dia 13, como de pessoas centenas de pessoas que participam da procissão. 13, que é o dia de Santa Luzia. E também tem uma via que agora me esqueci o nome, que parte de Santa Luzia para a Estância, já antiga, que o povo segue pista fora e sai de Estância às 7 da manhã e vai a Santa Luzia. Então eu tinha que falar da religiosidade, né, de Santa Luzia nesta obra, porque pelo nome da santa que já eleva, né, a cidade, e porque... Mas qual foi a pergunta que você falou? Eu sou um cara às vezes divago. A Cruz da Doida. Sim, a Cruz da Doida. Então a Cruz da Doida, na verdade, eu fiz um trabalho que não está nesta obra, porque ela estava ficando muito grossa, e você sabe, obra grossa é cara. Então, o que aconteceu? Eu tive que separar. Eu percorri o município inteiro, porque como menino de povoado, eu via nas manifestações perto da minha casa uma Santa Cruz com zabumba. Não sei se você já viu. Zabumba e leilões e foguetes. Minha mãe me contava muito sobre os leilões. Naquela vara subindo. E eu ia pegar as varas que caíam, que todo menino ia pegar, que voltava, pegava as varas, fumaçando, subia no ar, explodia, era a alegria do povoado. Então tinha leilões. Eu digo, rapaz, sabe de uma? Remontando esta memória, eu saí em todo o município de Santa Luzia, identificando e fotografando as Santas Cruzes que existiam lá. São muitas, ainda. Muitas. Eu cheguei, muitas desapareceram, que também eu fui ouvir pessoas antigas. E outras eu ainda, inclusive no lugar onde eu nasci, tá lá. As pessoas cultuam, as pessoas varrem ela, as pessoas limpam, as pessoas... Você sabe que é bom lembrar para as pessoas que estão nos assistindo, a Santa Cruzes, ela servia como cemitério, na pobreza. Como não havia, chegou um tempo que Sergipe nem cemitério havia, então as pessoas enterravam no mato. E colocava a cruz. Ou então enterrava os anjinhos, que eles diziam, nas Santas Cruzes. Aí eu saí fotografando e Vou até usar meus óculos aqui. Poder-se até criar um roteiro de Santa Cruz, né? Ponto. Quando eu fiz isso, muito legal, muito obrigado por essa deixa. Quando eu fiz isso, tudo o que está no livro não é à toa. Eu estou esperando uma repercussão cultural que meu povo merece. Primeiro, é bom que se diga isso. E a da Doida é uma dessas. Pronto, então eu tirei todas as outras, porque, rapaz, você tem que tirar, porque o livro está ficando muito grosso. Pô, vou ter que separar a obra, vai vir o segundo. Não, eu já estou trabalhando o segundo, graças a Deus. Santas Cruzes de Santa Luzia. E quero exatamente na gestão... Cruzes do Itanhi. Sei lá. E quero nessa gestão de Adalto, que está começando, eu vou aproveitar ela, desse entusiasmo, né? Dessas pessoas que amam a cultura e são luzienses, Adalto é luziense, então eu vou tentar lançar, talvez em 26 e 27, ainda no mandato, o segundo livro sobre Santa Luzia. Já está pronto, não? Pronto, praticamente pronto. Então eu tive que retirar as Santas Cruzes. Aí só ficaram duas. A Santa Cruz da Doida, que é na vizinha BR, eu conto... Tem esse nome aí? Porque havia uma doida, exatamente, que perambulava, perdeu um menino, assim, um sobrinho, e ela levava comida no cemitério pro menino. Assim me contou um senhor de idade, que conheceu a doida. E ela perambulava, e como havia uma Santa Cruz lá, ela pernoitava na Santa Cruz. A Santa Cruz, geralmente, André, elas eram criadas... O caçador atirava um menino à toa, um tiro perdido, matou um ente querido, aí criava uma cruz, ali a adoração. Alguém fazia uma promessa, se conseguir alguma coisa, eu vou levantar uma Santa Cruz, eu estou contando o livro, e aí o faziam. E o interessante é que isso mostra a religiosidade. Então você fala do roteiro, tá aí uma coisa, o roteiro da Santa Cruz. Eu o fiz
para que não morresse esse artefato, esse instrumento Isso é um legado histórico. Porque, na verdade, ele remete aos primeiros cemitérios de Sergipe, né? Remete àquela... Porque Santa Vila, imagine uma pessoa se deslocar com um menino na rede, ou um ente querido na rede, que era assim que eles se locomoviam, para enterrar seu ente querido no cemitério, partindo de 7 quilômetros. Era melhor ter uma Santa Cruz e enterrar ali aquele ente querido. Então, as Santas Cruzes foram exatamente os primeiros cemitérios, não só de Sergipe, mas brasileiros, porque elas pipocavam nas localidades. Também, né? Isso sociais do povo. Acrísio, meu irmão, vou dizer a você, eu fiquei extremamente maravilhado. Muito obrigado, você... Facto! Você é certeiro, parabéns, você é certeiro nas perguntas, você tem o toque cultural. Porque eu faço com o coração e com a alma, pode ter certeza disso. E não se preocupe, eu vou mandar seu pix, viu? Opa, que legal. Claro, né? Uma boa parte eu ouvi agora. Galera, é o seguinte, Santa Luzia do Itaim, Primórdios de Sergipe, e o nome não é à toa, realmente são os Primórdios de Sergipe. Tá aqui, eu vou degustar essa leitura aqui, eu vou voltar a falar muito nela aqui, tá? Tem aqui Francisquinho, Sonhos de Herói e tal. Eu queria agradecer aqui sua presença, assim... Eu que agradeço. Você é um poço de conhecimento, e inclusive você faz também com a alma, você é um cara de alma. Eu queria eu parto dos antigos gregos, os matemáticos, os filósofos, você falou aí alguma coisa. Filósofo, os antigos gregos eram filósofos, né? E eram matemáticos. Então, não sou antigo grego. Você é um historiador cirúrgico, matematicamente falando. Boa. E antes eu quero fazer um agradecimento. Sim, a esse apoio, né? Dizer aqui a câmera da verdade aqui para você. Pode olhar para aquele olho que tudo vê. Eu quero fazer primeiro aos patrocinadores, eu quero fazer um agradecimento à Valor Imobiliária, que um empresário muito gentil aqui de Aracaju, que não me conhecia, me recebeu tão gentilmente e patrocinou. Pode falar o nome dele. Rapaz, agora eu esqueci o nome dele. Mas Haroldo, doutor Haroldo, uma pessoa gentilíssima, um cara super legal, bacana, rapaz. Da Valor Imobiliária, que acho que a maior imobiliária de Sergipe, né? E o Sintese, que patrocinou metade da obra. Mas também eu tive também apoio do prefeito Adalto, o apoio pessoal, porque a obra foi lançada. Rapaz, em 28 de dezembro, a obra foi lançada em 28 de dezembro, então, portanto, na apagar das luzes, das contas e tal, então não podia entrar no orçamento da prefeitura, e ele fez uma doação pessoal, né, contando com a colaboração, carinho, então me acolheram muito bem, e eu senti que a obra dava para sair com essa ajuda desses dois primeiros, e com o terceiro de Adalto, do Guinho, os queridos que foram, inclusive meu aluno, que faz parte da gestão, e assim, foi possível lançar essa obra num momento tão mágico de Santa Luzia, na vivência dos seus 450 anos. Eu vou acrescentar a minha oração inicial, que eu disse que eu vou orar para que todos os municípios sergipanos, cada um deles tenha um acrísio. Muito obrigado. Eu vou orar também para que mais mecenas, como o doutor Haroldo da Valor Imobiliária, como Sintese, e como o prefeito Adalto Amor, ou é do Amor? Adalto Amor. Adalto Amor. Que Deus abençoe a vida de vocês que puderam contribuir para que esta obra maravilhosa aqui pudesse ser publicada e que essas informações pudessem chegar às nossas mãos aqui, realmente. Eu tô falando sério, tô todo arrepiado aqui, falando isso aqui, porque você não sabe quanto isso aqui me encanta, eu sou apaixonado por Sergipe, eu nasci no que... Dizem até que eu sou alemão, que eu sou, né? Marcos diz que eu sou o meu diretor. Santa Luzia, aliás, Sergipe tinha isso, né? Em Sergipe, eu sou apaixonado. Eu viajo, eu fico doido pra voltar. Legal. Nunca vi um negócio desse. Um dia fora daqui, eu digo, porra, tu gosta tanto lá, eu queria estar em casa. O André, eu quero... Isso aqui me enche de prazer, cara. Eu vou ler isso aqui em 2 dias. Claro, que bom que a imprensa seja... Que bom que você é sergipano, primeiro, somos conterrâneos. E segundo, que bom que a imprensa de Sergipe tem um cara da sensibilidade como a sua. Certo? Que pergunta as coisas certas porque é sensível às obras literárias. E aí você faz perguntas, abrir as coisas no momento certo, é uma coisa muito legal. De quem tem o time, de quem tem, sabe, a vivência e a concatenação. Para o que nasceu. É isso. Galera, show de bola o papo aqui com meu amigo Acrísio Gonçalves de Oliveira, autor deste livro maravilhoso aqui sobre Santa Luzia do Itaim. Eu quero agradecer aqui a sua audiência.
Mais uma vez, ó, dê o like, porque isso contribui para que mais pessoas possam assistir essa entrevista maravilhosa. Ative o sininho para as notificações chegarem para você e também assine o canal, porque a gente precisa que você seja assinando, beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus e agora vamos comer o restinho do amendoim aqui. O melhor de Sergipe, né? Patrimônio Esse material, é só tem aqui o melhor do mundo. Não é luva de pedreiro, mas é o melhor do mundo. Um abraço, valeu. Porra, que legal.